Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Vocês hoje estão assim bem perto da minha cara porque finalmente eu vou-vos trazer o vídeo sobre a minha maquilhagem. Que maquilhagem é que eu uso para gravar os vídeos? Vocês estão-me sempre a perguntar o que é que eu faço, que maquilhagem tão natural é que eu utilizo, e isto envolve alguns produtos, eu não vos vou mentir, eu não utilizo assim só 3 produtos, mas é uma rotina super fácil e que se pega o jeito muito rapidamente e é mesmo literalmente aquilo que eu uso sempre para gravar. Então eu espero muito que vocês gostem e vamos lá começar o vídeo. E não se assustem que no próximo clipe eu vou estar sem maquilhagem. Eu fiz a minha rotina normal de pele, pus hidratante e protetor solar. E a primeira coisa que eu faço antes da maquilhagem, além do hidratante e do protetor solar, é utilizar um primer. Eu estou a utilizar este da Body Shop, que é o Wonder Blur. Eu tenho aqui o antigo deles, que era o Pore Minimizer, que eu usava e adorava também, mas eles agora têm este novo. E ele tem assim uma textura de cera, que eu gosto bastante, porque ficamos com a pele assim tipo de bonequinha e depois é super fácil aplicar a base, ela desliza muito melhor. Estão a ver a textura, é assim, bem de cera. Eu não costumo pôr na cara toda, ponho mais aqui nesta zona, que é onde eu tenho os poros mais abertos. Acho que é a zona T, e depois a puxar aqui um bocadinho mais para os lados. A minha base preferida tem sido esta Born This Way, da Too Faced. É uma base que tem uma cobertura muito boa, é ótima para peles oleosas, porque ela não tem óleo mesmo nenhum, e dura bastante, fica super natural. Eu estou mesmo a adorar esta base. Eu estou a pensar em experimentar outras, mas sempre que eu experimento outras eu volto a esta, porque é mesmo muito boa. E eu vou pôr com esta esponjinha, que já está um bocado suja, mas é da H&M, são super baratas e são as minhas preferidas. Ela só está um bocadinho umedecida e depois eu ponho a base assim aqui na mão e vou fazendo assim umas batidinhas. Eu antes utilizava pincel, mas desde que eu comecei a usar esta esponja eu acho que o acabamento fica muito mais natural, parece que a base entra mesmo na pele e fica quase como uma segunda pele, fica muito mais natural. Ok, esta camada de base foi bem fininha e agora o que eu estou a notar é que o meu corpo está muito mais bronzeado porque eu tenho ido à praia e eu não bronzei tanto na cara. Então o que eu vou fazer é juntar um bocadinho mais de base e pôr umas gotinhas deste Honey Bronze, que é da Body Shop, e isto são literalmente gotas de sol. Fica um iluminado mesmo muito bonito, um bronzeado super natural, e vem assim nesta pipeta. A única coisa que vocês têm que fazer é adicionar as gotas que vocês quiserem. Eu vou pôr 2 gotas. Estão a ver que ela fica bastante mais escura. E há inúmeras maneiras de usar este produto. Vocês podem utilizar para fazer o contorno. Enfim, podem utilizar para muita coisa. Estão a ver que ela começa a ficar já com um bocadinho mais de brilho. A base em si já deixa um aspecto de brilho natural na pele. Depois com estas gotas fica mesmo uma base de verão. E depois não se esqueçam sempre de puxar a base para o pescoço, para não ficarmos com aquela máscara que não é nada bonito. Pronto, a base já está. Vamos agora pôr um bocadinho de corretor. Eu uso sempre 2 corretores, um antes de fazer as sombras, que é o que eu vou pôr agora,
E depois utilizo um mais clarinho quando tiver a maquilhagem terminada, que é para iluminar. Então, o que eu utilizo para corrigir as olheiras é este da Estée Lauder, que é o Double Wear. E este é o 2W Light Medium. E eu ponho aqui mesmo na zona das olheiras. E isto vai dar um tom uniforme a esta zona. Não ilumina tanto, por isso é que eu gosto depois, principalmente para vídeo e para fotos, eu gosto de ter esta zona bem iluminada, por isso é que eu ponho outro depois de fazer as sombras, porque também quando nós pomos as sombras, elas tendem a cair um bocadinho e ficam nesta zona, então aquele corretor vai apagar tudo. E este corretor eu os bato com a pontinha mais fina da esponja. E ele fica mesmo no sítio, porque eu acho que com o pincel nós acabamos por tirar muito produto e com a esponja não, ele parece que entra mesmo na pele, é como a base. Puxo aqui um bocadinho para baixo. O meu corretor preferido era o Fit Me, da Maybelline, que vocês podem encontrar no supermercado ou naqueles quiosques da Maybelline, mas como eu já vos disse, ele faz-me borbulhinhas, então eu acho que a minha pele tem um gosto um bocado caro, porque corretores baratos não funcionam, faz-me mesmo alergia. E eu tenho gostado muito deste Estée Lauder, não me tem feito borbulhinhas nenhumas, funciona super bem, fica muito natural e tem a cobertura, para quem conhece a Double Wear, a base, é ótima, tem das melhores coberturas que existem. E o corretor é muito parecido com a base. Então fica assim, ele cancela já as olheiras e esta parte está feita. O que eu vou fazer agora são as sobrancelhas. Eu não perco muito tempo com as sobrancelhas porque eu já as tenho bastante cheias. Então o que eu faço é eu utilizo este pincel da Anastasia, que é o Brow Wiz. Se isto focar é bom. É este Brow Wiz da Anastasia Beverly Hills e é na cor Medium Brown e ele vem com um lado com esta escovinha para pentearmos as sobrancelhas e do outro lado vem um lápis neste tom Medium Brown, que é o tom das minhas sobrancelhas, e eu preencho algumas falhas que eu tenho, mas eu também não gosto daquela sobrancelha super marcada, então o que eu faço primeiro é penteá-las. Para perceber bem onde é que estão as falhas. E já estou a precisar de fazer as sobrancelhas. E depois preencho com esta ponta, com este lápis, essas falhas que eu encontro. Eu geralmente preencho só mesmo a segunda metade da sobrancelha, porque esta parte aqui gosto de deixar natural mesmo, para não ficar muito carregada. Mas vocês vão desenhando assim alguns pelinhos, só mesmo para ela não ficar com espaços em branco. E depois, se vocês acharem que está muito carregado, é só virem com a escovinha e esbaterem o que vocês desenharam e ela vai ficar muito mais natural. Fica assim. Pronto, sobrancelha está. Também não gosto de mexer muito nelas. Agora vamos passar para os olhos. Nos olhos eu gosto sempre de usar uma base, porque eu tenho aqui esta manchinha branca. Então para cancelar qualquer mancha ou outro tom que eu tenha, eu uso sempre esta base que é da MAC, que é o Soft Ochre, que é um paint pot nesta cor, Soft Ochre. E ele é mesmo da cor da pele e eu aplico mesmo com o dedo. E ele funciona como uma base ou como uma sombra. Vocês têm paint pots de várias cores que podem utilizar como sombras em creme ou podem utilizar como base para outras sombras. E ele funciona mesmo muito, muito bem. Eu uso sempre esta base. Vocês têm outras bases ou primers para sombras também, tem umas sem cor, se vocês preferirem, e ajuda mesmo a que a sombra não só fique com um tom muito mais forte, que se note muito mais, mas também dura muito mais tempo. E as minhas duas paletas preferidas do momento são estas duas. A primeira é da Stila, que eu comprei no Canadá e eu mostrei-vos num haul. Esta paleta é linda, linda, linda. Tem estes tons super bonitos.
mais virados para o nude, que é praticamente só o que eu uso. E esta nova da Body Shop, que é Down to Earth, que também é bastante nude e é assim. Estas duas paletas são as minhas preferidas, são mesmo lindas. E eu vou fazer uma coisa bastante natural, eu não gosto nada de sombras que se notem muito. Eu ponho sempre um bocadinho de brilhante porque eu gosto, mas de resto eu gosto mesmo de sombras nude e dar muito mais foco às pestanas e por isso utilizo uma sombra muito mais natural. Eu vou utilizar esta sombra da paleta da Body Shop para na minha pálpebra inteira móvel. E vou utilizar este pincel da Tarte, que tem duas pontinhas, e vou utilizar esta mais gordinha. E vou pôr na minha pálpebra toda. Eu disse que eu não sou nada perita em maquilhagem. O que eu sei eu aprendi mesmo sozinha, por isso não digam que eu faço mal as sombras porque eu sei. Isto é só mesmo como eu faço. Depois vou pegar neste tom mais alaranjado, dourado, e vou pôr um bocadinho no côncavo. Vou esfumar só um bocadinho para dar algum calor. E vou utilizar este pincel da Sephora, que é o número 13, o Rounded Crease, que ele é assim bem gordinho e eu gosto bastante para o côncavo. E vou dar só assim um calor aqui. Este pincel estava cheio de sombra castanha, por isso ele não está a reconhecer muito bem. Esta assim mais alaranjada está a pôr um bocadinho de escuro, mas não faz mal. E agora vou utilizar este tom aqui de cima da paleta da Stila, que é o Individual, este aqui castanho, e com este pincel da Zoeva, que é o 227 Soft Definer, vou pôr também um bocadinho no côncavo, para escurecer um bocadinho mais. E basicamente a minha regra para os olhos é esta: utilizar um tom clarinho na pálpebra toda, utilizar um tom escuro no côncavo e depois um mais brilhante para iluminar um bocadinho. E é basicamente o que eu faço e é o que eu acho que fica mais natural, e nos vídeos eu gosto muito como fica. E mesmo no dia a dia eu nunca uso mais do que isto. E depois volto com o pincel da Sephora mais gordinho, ponho um bocadinho mais desta sombra e vou esfumar bem. Agora, para finalizar mesmo, vou voltar com este pincel da Tarte e vou escolher aqui um tom um bocadinho brilhante. Vou utilizar este aqui da paleta da Stila, que é o Essence, que é assim é um dourado frio, que eu acho que é muito bonito e é o que eu mais uso. E vou pôr na pálpebra, na metade, nesta metade aqui mais interna. E puxo aqui para o cantinho interno mesmo. E este passo vocês podem fazer ou não, depende se vocês gostam de sombras brilhantes, mas eu adoro. E agora vamos passar para o bronzer. Eu estava a usar o meu preferido, que é da Body Shop, que é o Honey, que eu não faço a mínima ideia de onde é que ele seja, então vou utilizar o meu segundo preferido, que é o da Hoola, da Benefit. Eu gosto muito do Honey porque ele tem um tom mesmo de bronze, mas de mel, fica mesmo muito bonito, fica super natural. Este é um bocadinho mais baço, não tem aquele subtom de mel que é muito bonito, mas funciona na mesma e eu gosto muito. E o que eu vou fazer é, vou utilizar este pincel da Sephora que eu utilizei para esfumar e vou tirar um bocadinho a sombra que ele tem e vou fazer um contorno muito, muito suave no nariz, que era uma coisa que eu nunca fazia e que eu achava mesmo estúpido as pessoas fazerem contorno no nariz, mas acreditem que para fotos faz total diferença. Eu acho que, por exemplo, quando nós passamos a base,
é como se a cara ficasse toda apagada. E depois quando estamos a pôr o contorno, estamos a dar definição à nossa cara, e a definição do nariz faz total diferença nas fotos. Então eu tenho feito sempre e noto que faz uma grande diferença. E faço uma coisa mesmo muito suave, que é ponho um bocadinho de bronzer aqui e faço só assim, desde esta pontinha da sobrancelha, a parte lateral do nariz, até cá abaixo. Mas vocês vão ver a grande diferença que isto faz. O meu nariz estava completamente apagado e olhem agora. E depois vocês põem a quantidade que quiserem, podem esbater, podem depois passar com o vosso pincel da base para esbater melhor. E já tenho nariz. E depois, para fazer o contorno da cara mesmo, eu utilizo este pincel, que é da Sephora. Ele é o número 131, que é de blush, que tem assim este ângulo, mas eu utilizo para fazer contorno. E depois eu começo sempre o contorno aqui, desta zona, que é sempre o que nós pomos primeiro, fica mais escuro. Então ponho daqui para aqui e vocês já têm que encontrar o vosso osso e fazer a partir daí. Depois põem a quantidade que vocês quiserem. Como em vídeo se nota muito menos a maquilhagem, eu tento sempre a pôr um bocadinho mais do que ponho no dia a dia, porque a câmera corta muito a quantidade de cor que nós temos. Estão a ver que ele fica bastante natural e é muito mais bonito ficar escuro e depois clarinho. Fica muito natural. Depois podem puxar aqui para cima e a vossa cara já começa a ter alguma definição. Agora vou pôr um bocadinho de blush, que é uma coisa que eu não uso muito, mas para gravar eu gosto de utilizar, que é este da MAC, que é o Lovejoy, que eu também já vos tinha falado nele. Que ele é um tom assim de tijolo, meio pêssego, e é muito bonito e tem um bocadinho de brilho. Ele é mesmo lindo e tem que ter cuidado porque ele marca muito, por isso ponham um pouquinho e vão pondo mais a partir daí, como vocês gostarem. E eu vou utilizar este pincel da Too Faced, que eu já comprei há anos mesmo, eu já nem me lembro onde é que eu comprei, que ele tem a tampinha e depois vocês puxam para baixo. E ele é um pincel assim, bastante denso e eu gosto muito para blush. Então, tenho uma mão super leve com este blush, assim só, literalmente, porque ele é mesmo muito forte. E eu ponho por cima do contorno e um bocadinho mais para aqui, para as bochechas. Eu não sou muito fã de blush, mas eu acho que ele com o contorno dá um efeito muito mais bonito. Estão a ver como ele é bastante forte e eu não pus quase nada. E agora vou pôr o tal segundo corretor, que é este da Maybelline, que eu estou a experimentar agora. E para já está a funcionar bem, ainda não me deu borbulhas, estou um bocado com medo, mas está a funcionar bastante bem. Eu comprei também no Canadá, que é o Age Rewind. E ele é bastante clarinho, é o tal que eu vos disse que eu utilizo para iluminar. E ele tem assim esta esponjinha na ponta, vocês aplicam com ela mesmo. E eu faço assim, um V nesta zona. Estão a ver o quão clarinho ele é. E venho também com a esponjinha. Depois vocês vão esbatendo até ele estar o mais natural possível. E pronto, conseguem ver que ele já deu uma acordada na cara e esta zona iluminada faz mesmo total diferença nas fotos.
Ok, agora vamos passar para a parte que eu mais gosto, que é as pestanas. Vocês perguntam-me sempre o que é que eu utilizo nas pestanas e eu estou a pensar em gravar um vídeo à parte só sobre os meus rímels preferidos, como é que eu aplico o rímel, como é que eu fico com aquela pestana gigante. Não, eu não uso pestanas postiças, eu não uso extensão de pestanas, eu uso só rímel. E claro que há uns rímels que funcionam melhores que outros e eu tenho uma técnica que eu desenvolvi mais ou menos para a pestana parecer muito maior. Então eu estou a pensar em gravar esse vídeo, digam-me aí se vocês acham interessante. E agora eu vou fazer as minhas pestanas. Vou utilizar 2 rímels, mas eu não vos vou mostrar o processo, porque se vocês quiserem ver é um bocado demorado, por isso eu acho que é o suficiente para um segundo vídeo. Se vocês estiverem interessados, façam like neste vídeo e digam aí em baixo nos comentários se vocês querem ver e eu mostro-vos o meu secret. Então eu vou fazer as minhas pestanas gigantes e já volto. Pronto, pestanas feitas. E agora vamos passar para o iluminador e depois já só faltam os lábios. Isto parece um bocado demorado, mas é porque eu estou a falar e estou-vos a explicar as coisas, porque geralmente eu demoro 6, 7 minutos no máximo a fazer a maquilhagem toda. Então o iluminador que eu vou utilizar é este da Becca, que também comprei no Canadá, que é o Champagne Pop. E vou utilizar este pincel da Estée Lauder, que é de blush, que eu também já tenho há 500 mil anos. Ele é de blush, mas eu gosto de utilizar para o iluminador, que é super, super, super brilhante. Então também não é preciso pôr muito. E eu ponho aqui na parte alta da bochecha. Ponho um bocadinho aqui na ponta do nariz. E ele ajuda na definição. Depois deste lado, como vocês podem ver, ele dá mega brilho com pouco produto. E depois vocês podem pôr onde vocês quiserem. Cada cara é diferente, cada pele é completamente diferente. O formato do rosto influencia muito, então qualquer zona que vocês queiram iluminar, vocês põem isto. Eu gosto de pôr só mesmo aqui, nestas 3 zonas. E depois eu venho sempre com um pincel mais pequenino de sombras. Vou utilizar este que também é da Estée Lauder e vou pôr um bocadinho deste iluminador debaixo da sobrancelha para iluminar esta zona. Isto vai levantar o olhar e fica mesmo muito, muito bonito. E vocês também podem utilizar como sombra, mesmo se vocês quiserem, ou aqui nesta parte de dentro, para iluminar o canto interno do olho, mas eu costumo utilizá-lo debaixo da sobrancelha. Último passo, vamos passar para os lábios. Eu não faço a mínima ideia do que é que eu vou utilizar, mas eu utilizo quase sempre batons nude, então eu acho que eu vou preencher os lábios com este lápis, que é o meu preferido, que é da Body Shop também, e ele é assim neste tom e chama-se Beach, com 2 Es. E é assim um nude bastante forte, eu gosto mesmo muito, 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 e ele tanto para o verão como para o inverno fica lindo. Então eu vou preencher os lábios com este. E como vocês podem ver, ele sozinho já funciona como um batom e fica super, super bonito. Mas para gravar eu gosto sempre de pôr outro batom por cima, por aquela questão da câmera apagar um bocadinho as cores. Então eu vou utilizar um da MAC, que é o Midi Mauve, se eu encontrar, Midi Mauve Lustre. E ele é um batom bem Kylie Jenner, que é assim, nude, super parecido com o batom, e eu vou pôr só um bocadinho para reforçar a cor. Este batom não tem um acabamento mate, tem assim uma sensação de hidratante,
então eu gosto muito. E pronto, esta é a maquilhagem que eu costumo usar para gravar. A única coisa que varia é o tom do batom ou as sombras, vou mudando uma ou outra, mas acaba sempre por ser mais ou menos isto. A pele eu faço sempre assim, mesmo no dia a dia. E é uma maquilhagem super natural que fica muito bonita, tanto em fotos como em vídeo. E como vocês viram, não é nada complicado, eu não sou nenhuma maquilhadora e eu aprendi a fazer isto sozinha, com alguns tutoriais, mas fui aprendendo com o tempo e vocês é mesmo uma questão de praticarem e chegarem àquilo que vocês mais gostam. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Não é os vídeos onde eu estou mais confortável a gravar, porque isto não é mesmo de todo o meu campo, mas mesmo assim eu percebi que vocês queriam mesmo ver, então eu gravei para vocês. Por isso, façam like aí pelo esforço. Não se esqueçam de deixar nos comentários próximos vídeos que vocês queiram ver. E se vocês recriarem esta maquilhagem, mostrem-me, mandem pelo Snapchat ou pelo Instagram, que eu vou adorar ver. E nós vemos no próximo vídeo.